Então, estamos todos gravando. Jorge, eu vou falar 1, 2, 3 e a gente bate palminha, tá? Beleza. Palminha 1, 2, 3 e... Semaninha de Libertadores e a gente resolveu fazer um mano a mano aqui, pegando, acho que pra muita gente, os principais favoritos a conquistar a Libertadores dessa temporada. Aliás, os dois times que chegaram à final da Libertadores da última temporada, Flamengo e River Plate. E aí a gente pegou aqui o ideal das duas equipes, tá? Não dá pra gente pensar num Flamengo agora, porque tem muita gente contaminada pelo coronavírus, enfim, então a gente pegou aqui o ideal, até jogador lesionado, né? Gabigol tá se recuperando e tal. Pegamos o ideal dos dois pra conseguir fazer este mano a mano. E temos uma participação especial, sim! O Jorge Igor tá entre nós. O Jorge... tem aparecido várias vezes aqui nesse YouTube, Jorge. Me disseram que você está fazendo muito sucesso. Então a gente te roubou. Disseram, não é pra tanto, né? Mas obrigado, Tainá. Estamos aqui, de vez em quando pintam uns temas aí, a gente dá opinião e aí o pessoal quebra o pau nos comentários e tal. Eu diria que você é um cara de opinião de fato, né, Jorge? E assim, às vezes a gente é massacrado por dar opinião, porque ultimamente vira crime dar opinião. Se o cara não concorda com a sua opinião, ele te trata como um criminoso. Sim, claro. Mas a gente vai driblando isso, é legal. Tem sempre a galera que gosta de debater com argumento, com inteligência, então vale a pena. Verdade. Então o Jorge faz hoje junto com a gente, o Formiga, que vocês já estão acostumados, está sempre aqui, VS volta na próxima. Vamos fazer aqui esse Flamengo e River Plate, começando pelos goleiros. E aí a gente vai de Diego Alves ou Armani. Formiga, você vai de quem aqui? Pois é, esse vai ser um programa bem duro pra gente estabelecer critério, porque assim, ano louco, completamente maluco, com o River voltando agora, eu acho que vai muito da percepção do que os caras estavam fazendo antes da paralisação, até porque, por exemplo, nesse caso em específico, a gente tá falando de um cara que ficou um tempão parado e outro que voltou, mas se machucou, depois teve Covid, mais não sei mais quanto, então assim, vai ter que ser a análise muito pré-pandemia praticamente, né? E aí no auge, eu vou ficar com o Diego Alves, eu acho que o que ele vinha fazendo era o melhor do que ele podia entregar. O Armani não é um goleiro que me convence, eu acho ele bem abaixo, por exemplo, do Andrada, de outros concorrentes argentinos, alguns até que estão fora da Argentina, inclusive, mas eu não consigo ter confiança no Armani, por mais que o River ganhou várias coisas que ganhou com o próprio, mas eu não consigo ter confiança, acho o Armani um goleiro que joga mal com os pés, eu vou no Diego Alves aí. Tem um negócio que o goleiro precisa passar, que é confiança, né? E eu acho que é bem esse ponto pra mim aí, que o Armani não me passa essa confiança. Jorge, você vai de quem? De Armani ou de Diego Alves? Eu vou de Armani. Eu acho que ele passa pro Galhardo, essa confiança. Né? Ele passa na seleção argentina, essa confiança. Um cara que a gente viu ser titular em alguns jogos da Copa de 2018, um cara que foi importante na campanha da Copa América de 2019 com a Argentina, e acho um cara muito regular, né, no River. Não é um goleiro com mais recursos, como o jogo com os pés, como o Formiga observou, mas é um cara sólido na posição. Acho que é indiscutível na posição do River Plate. E o Diego tem encontrado esses problemas com o afastamento do time, né? Teve a questão recente, enfim. Tem o César aí chegando, quem sabe para estabelecer uma concorrência. De fato ela ainda não ocorre. Eu vou de Armani. Ou Neneca, né? Porque a galera tá meio apaixonada pelo Neneca, pelo que fez contra o Palmeiras. Pois é. E, aliás, que siga a Neneca, né, o Jorge? Acho que é mais legal, tem que ser né? Neneca. O narrador prefere, né? O nome mais fácil pra narrar, né? Mais fácil pra galera pegar, pra galera repetir. Pra mim é mais carisma também. Então o Diego Alves vai levar nessa aqui, porque eu voto no Diego Alves, que eu disse aqui de confiança. Na lateral direita, o Jorge, você vai de Isla ou de Angeleri? Então, o Isla, ele causou um impacto interessante desde a chegada. É uma trajetória curta até agora. Ele estreou naquele jogo com o Santos lá na Vila Belmiro. É um cara experiente, é um cara que veio para segurar um rojão complicado, porque ele veio para suceder um cara campeão de Champions, um cara com toda a bagagem do Rafinha. Apesar do pouco tempo, assim, o Angeleri é um jogador de 26 anos, é um jogador com alguma rodagem, né, com uma trajetória importante, passou pela base do Boca e tal, mas eu acho que o Isla já gerou, assim, num primeiro momento, um impacto positivo no Flamengo. Foi uma boa chegada, se adaptando rápido, né, pegando uma temporada muito difícil, com pandemia, com troca de técnico e tudo mais. Eu vou de Isla.
E aí, Formiga, 2-0? Cara, assim, o Angileri jogou pouco na temporada passada, né? E essa, assim, a temporada na prática só tem 2 jogos lá, porque o calendário argentino é diferente do nosso. Mas foi titular em todos os jogos. Acho que o recorte dele no River, ele é maior do que o recorte do Isla, que fez alguns jogos bons, mas alguns trágicos. E aí, num geral, eu vou ficar com o Angileri e entregar essa bucha aí, mais uma pra resolver, né? Eu vou de Isla aqui nessa, tá? Até porque eu acho que, além de precisar substituir um cara como o Rafinha, que eu acho que deixa muita saudade, assim, no torcedor, acho que as características, elas, de alguma forma, se aproximam um pouco, assim, a Rafinha e Isla, no sentido de ser um cara que apoia muito bem e tal. Acho que tem algum problema defensivo, mas acho que é um cara que apoia muito bem e me parece que vai encaixar. Acho que já encaixou em alguns jogos até. Mas eu acho mais jogador o Isla. Acho que ele tem mais a acrescentar. Então, por isso eu vou de Isla aqui. Rodrigo Caio ou Pinola, ô Formiga? Cara, é uma bela disputa aí, viu? São os mais seguros de cada zaga. O Pinola fazia uma final esplendorosa, né? Eu diria quase perfeita, mas errou quando não podia errar. Mas esse a gente está falando já de muito distante. O Rodrigo Caio fez um ano maravilhoso, tanto que voltou à seleção. Eu já fiz comparações do Rodrigo com o Rodrigo Caio, com gente melhor até que o Pinola. Então nessa, para mim, vai ser fácil votar no Rodrigo Caio, apesar de o adversário ser num nível muito bom. Mas, assim, as zagas argentinas não são as mais encantadoras, né? Convenhamos, e a seleção sofre com isso. O Jorge, o futebol, ele é duro, hein? Pobre Pinola, fazia uma baita final, mas não adianta. A foto que fica, a imagem que fica daquela final, definitivamente é dele errando. Rodrigo Caio ou Pinola pra você, Jorge? E justo o capitão, né? Justo o cara ídolo do time, referência nos últimos anos, enfim. Realmente futebol tem dessas. E hoje o Rodrigo Caio, ele é seguramente o mais confiável de todos os zagueiros que o Flamengo tem no elenco, né? A gente vai falar já aqui de Léo Pereira, Gustavo Henrique até agora não agradou desde a sua chegada, tem o Tuller aí que é mais novo, que pode ganhar um espaço, mas Rodrigo Caio hoje ele é incontestável nesse time. É impressionante mesmo. E aí, assim, o tanto que o Rodrigo Caio vai bem, eu acho que vai negativamente pra... A gente botou o Léo Pereira aqui na disputa com o Martínez, mas Léo Pereira e Gustavo Henrique, né? Tanto que já tem gente questionando, será que um moleque da base, será que um Tuller até não devia ganhar uma chance? Mas aqui a gente colocou o Léo Pereira, que é quem mais tem jogado, Jorge. Léo Pereira ou o Martínez? O Martínez quarta, se você pegar ali os jogos que antecederam a final da Libertadores do ano passado, ele vinha de falhas, assim, pelo menos 3 seguidas, né? Não estava num momento tão seguro quanto o do Pinola, que acabou falhando na final. Mas nesse duelo aqui, eu vou de Martínez quarta muito mais pela falta de confiança passada pelo Léo Pereira ao torcedor do Flamengo. Hoje, né, quando tem Léo Pereira, quando tem Gustavo Henrique ao lado do Rodrigo Caio, o torcedor do Flamengo ainda não confia plenamente, ainda espera muito mais. Léo Pereira não é até agora o que a gente viu, né, como algo muito promissor com a camisa do Atlético Paranaense. Então é um cara que ainda precisa mostrar mais. Se você for ver os meninos que jogaram no jogo com o Palmeiras em São Paulo, assim, o desempenho visto ali, só naquele jogo dos meninos, a gente não viu do Léo Pereira, por exemplo, na temporada, né? Então eu vou de Martínez quarta. Pois é, você vai nessa mesma linha, Formiga, demais pelo que o Léo Pereira ainda não apresentou do que pelo Martínez tem feito? Eu acho que um pouco por aí também, mas acho que no geral eu vou ficar com o Martínez, mas eu acho que as explicações, assim, o Léo Pereira perderia para basicamente qualquer um, né? É um momento muito ruim de um Léo Pereira que terminou o ano passado em alta, a gente entendendo que ele poderia entregar X e chega no Flamengo e está bem longe disso, né? Então joga às vezes quem está menos pior no Flamengo, Gustavo Henrique e Léo Pereira num nível muito abaixo, então de fato surpreende, mas aí essa acho que vai ser mole por isso, né? Pelo que o Léo Pereira está entregando, que é pouco e ruim. E essa aqui na esquerda é mole, Felipe Luiz ou Montiel? Eu acho que vai ser mole num geral. O Felipe Luiz também não tá tão bem, né? Ele já viveu dias melhores, mas eu vou no Felipe Luiz aí. Pra você, Jorge, tranquilo no Felipe? Não, acho que é tranquilo no Felipe, mas de fato também não estamos vendo o mesmo desempenho do Felipe Luiz de 2019. Mas aí você pega trajetória, você pega o potencial técnico da Felipe Luiz aqui.
O início do Felipe Luiz no Flamengo também não é isso tudo, né? E aí depois ele deslancha assim junto com o time. Daqui a pouco até essa retomada de temporada seja um pouquinho pra ele conseguir encaixar. Então o Felipe Luiz leva essa. A gente tem por enquanto só um jogador do River Plate. Arão ou Pérez, ô Jorge? Quem você escolhe pra começar o nosso meio campo? Então, assim, aí eu acho que o Arão é um cara que com o Jorge Jesus ele se transformou, né? Ele foi um cara que subiu de relevância nas mãos do Jorge Jesus, nesse time titular, nessa engrenagem do Flamengo. Mas aí na comparação com o Enzo Pérez, a gente tá falando de um cara de Copa do Mundo, de um cara de carreira internacional, muitos anos de Europa. Então aí a comparação técnica acaba pesando pro Enzo Pérez, é o meu voto. A verdade é que o Arão, sério, quantos Mano Manos a gente já não fez, não aqui no Mano Mano até especificamente, mas os programas, assim, fazendo comparações do Flamengo com outro Flamengo de outro tempo, ou com o melhor time de não sei quando, tal, e o coitado do Arão é quase sempre o que roda nessa. Ele vai rodar aqui também, ô Formiga? Não, né, vai porque, assim, são papéis um pouquinho até diferentes. A gente tá falando de um Arão que ajuda na saída e tal, e que já fez movimentos ofensivos até mais constantes, né, com o Abel, por exemplo. Com o Jorge Jesus isso diminuiu, e agora também na transição, na troca, ele pisa bem menos na área, ele faz um papel bem mais de proteção. O Enzo Pérez tem esse papel, mas ele também tem um papel de organização, né? Um ótimo passador, um cara que entende muito bem os espaços. Acho que nesse ponto, num geral, ele é mais jogador. E aí, eu não tô nem falando só do momento, porque acho que os momentos, como eu disse, é um mano a mano muito difícil de você comparar como chega agora e tal, por tudo que tem acontecido. Pela pausa que na Argentina foi muito mais drástica que aqui no Brasil, mas aí eu vou ficar com o Enzo Pérez pelo todo, pela função também. Ao lado do Enzo Pérez, vai o Gerson ou o De La Cruz? Aí vai o Gerson, porque quem fala é um monstro, né? Além da qualidade do jogador como um todo, a gente tá falando de um momento que ele vive recuperando aquilo que ele entregou de melhor no Flamengo. Ele teve um lapso de menos futebol ali depois do jogo contra o Grêmio, a própria final da Libertadores, ele no segundo tempo ele melhora, mas no geral não vai tão bem, o Mundial, e aí ele retoma isso, acho que esse ano, e esse momento do Gerson é muito bom, né? Ele vem de um jogo muito forte, dando suporte no meio campo com os garotos, ele, Thiago Maia e o Arrascaeta, os três jogaram uma barbaridade contra o Palmeiras, mas no geral eu vou de Gerson também. Aliás, tua minha opção, né, no meio campo do Flamengo. Gerson é o seu voto também, Jorge? Foi outro cara, assim, que deu um impacto muito rápido, né? Assim, se a gente tá falando do Léo Pereira, por exemplo, que ainda não causou o impacto esperado, o Gerson, quando chegou no ano passado, foi um negócio, assim, avassalador com a camisa do Flamengo. Ele deu outro rumo. Ô, Jorge, eu até vou te dizer que a minha sensação é de que a gente descobriu, e o próprio Gerson, acho, descobriu um novo Gerson dentro dele. Porque eu não tinha visto o Gerson jogar tudo isso que ele jogou no Flamengo em nenhum momento da vida. Nem na Roma, nem na Fiorentina. A gente não tinha visto um Gerson tão funcional como a gente viu em 2019 Perfeito. no Flamengo. Se você pegar ali, claro, você tinha, vamos falar do Gabigol mais pra frente, inspirado, você tinha um Bruno Henrique, melhor jogador da Libertadores, você tinha as peças lá na frente que resolviam, né, um quarteto de meio campo e ataque espetacular, mas você tinha o Gerson como ponto de virada desse time, como ponto de equilíbrio no meio campo, como motorzinho desse time. E até perto da final da Libertadores, já perto do fim da temporada, acho que ele sentiu muito todo esse trabalho físico feito ao longo do ano, e ele foi chegando na reta final no limite físico, né? Mas é Gerson, sem dúvida nenhuma é Gerson. Enzo Pérez e Gerson juntos, começa bem nosso meio campo, hein? E aí nós vamos de Arrascaeta ou de Álvares, ou Jorge Igor? Rapaz, a Arrascaeta acho que é um dos principais jogadores da posição no continente, assim, não resta dúvida. Se a gente está colocando aqui hoje, essas são as duas principais forças da Libertadores para ganhar a Libertadores, assim, é o cara que pode resolver num lance, é o cara que pode tirar um coelho da cartola, é um cara imprescindível hoje para esse time do Flamengo, como a outra figura do meio campo que a gente vai falar já também. Vou de Arrascaeta. É verdade. Arrasca é o seu voto também, Bruno Formiga? Eu vou de Arrasca aí, a disputa ela é legal, mas o momento, o Arrascaeta vem numa série de temporadas muito boas, mas assim, a gente tem falado muito de River e Flamengo, eu acho justo, mas assim, eu tive a oportunidade já de fazer jogo pro Facebook do Boca, e eles estão muito empolgados com o Boca na Argentina, e acho que com razão, viu? A reta final da Superliga Argentina foi muito grande,
Os caras tomaram um gol e fizeram 18, voltaram para a Libertadores voando, assim, tem técnico campeão da Libertadores, tem o Tevez que voltou a jogar bem, sabe, tem uma estrutura que eu ficaria de olho também, tá? Eu acho que a gente bota muito River e Flamengo lá na frente pelo trabalho e acho muito justo, mas olha, não se iludam porque o Boca vai brigar de novo. Então, se eu puder dar uma dica pra galera, pensem em mano a manos com o Boca, com esse Boca, e botem aqui nos comentários que a gente pode pensar em usar o Boca aqui para um próximo mano a mano. Então, acho que no mano a mano hoje, assim, na boa mesmo, no mano a mano hoje ia dar bem pau a pau com o River e eles vão ganhar em alguns setores bem importantes. Viu? No gol, por exemplo, fácil. Olha aí. Nós temos só 2 jogadores do River até agora, hein? Everton Ribeiro ou Fernandes? Teremos mais um do Flamengo, Formiga? Uma baita briga aí, viu, cara? Baita briga mesmo, mas vai dar Everton Ribeiro, que pra mim tá na categoria de craque, né? Ele é diferente, é um cara muito acima, pensa em outra rotação. E beleza, o Fernandes tem momentos muito importantes, não tão brilhantes, mas extremamente regular, um cara que você basicamente não joga mal. Mas o Everton Ribeiro também não, né? Só que ele ainda entrega um encantamento, é o cara que organiza. Às vezes o Everton Ribeiro não aparece com assistência, mas o passe que abriu o campo é dele. E isso não vai pro número, né? Mas eu vou de Everton Ribeiro aí. Esses dias alguém falou na redação, cara, eu queria muito um dia estar no cérebro de jogadores assim que parece que enxergam muito à frente, né? E o Everton Ribeiro é um cara assim, que parece que ele enxerga uma outra coisa que a gente não enxerga no futebol. Everton Ribeiro é a sua escolha também, Jorge? A gente tá falando aqui de 2 caras muito técnicos, né? Se a gente for pegar toda a estrutura de meio campo do River, assim, o Inácio Fernandes é um cara que erra muito pouco, é um cara de ótima técnica, mas o Everton Ribeiro tá alguns degraus acima, né? Também de tirar coelhos da cartola, de resolver partidas, né? De resolver lances num curto espaço. Então, assim, o Flamengo é importante você ter um cara como esse que desequilibra, que faz as funções naturais esperadas do meio campo, do setor onde atua, mas que oferece algo a mais de inventividade, de talento. Isso o Everton Ribeiro tem oferecido em 2020, como já ofereceu em 2019. Se a gente discute aqui um ou outro jogador que não está no mesmo nível e tal, o Everton continua num nível alto e é hoje um dos melhores do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. Eu não sei se não tá até melhor do que no ano passado, né? Pois é. Ele tá jogando uma barbaridade nessa temporada também. Bruno Henrique ou Suárez, ô Jorge? O que você faz? Então, o Matias Suárez, assim, se você for pegar com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, o Matias Suárez é mais um centroavante, né? O Bruno Henrique, a questão física, ela é muito importante para que o Bruno Henrique tenha a explosão esperada, né? Um cara que precisa estar 100% para entregar tudo aquilo que entregou no ano passado, quando foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Eu acho o Bruno Henrique o cara com mais recursos, por isso meu voto vai nele. Entendi. O seu também, ô Formiga? A gente vai dar um desconto que o momento do Bruno Henrique não é bom, ele já há algum tempo não vem jogando bem, até hoje é difícil saber se o Bruno Henrique é ou não um titular do Flamengo no retorno, na cabeça do que pensa o Domenech, eu tenho dúvidas, mas pelo histórico, pelo ano passado, pelo início de 2020, eu vou de Bruno Henrique, assim, se a gente tivesse uma troca aí, mas eu acho bem justa as comparações, talvez Borré com o Bruno Henrique de hoje, talvez desse Borré, talvez, mas o Suárez com o Bruno Henrique vai dar Bruno Henrique e a próxima disputa Gabigol vai cruel. Com Borré. Também. Pois aí é a melhor disputa se bobear, mas no geral eu vou de Gabigol, porque assim, eu acho que ele... O Borré, cara, é um jogador muito completo, assim, ele te dá muita valência, né? Briga, técnica, joga de lado, cai dentro da área, faz gol decisivo, mas o Gabigol também, né? O ponto é esse, é também um cara que cai do lado para dentro, funciona como centroavante, sai da área, circula, um ótimo passador. O momento é ruim, mas a gente viu o que é possível quando ele tá on fire. E aí os dois eu vou ficar com o Gabigol. A temporada, o Gabigol começa a temporada pré-pandemia, dando muita assistência, né? Sim. Que era uma coisa ali que ele tava crescendo, assim, aí teve a parada, troca de técnico e tal, aí deu uma mudada na coisa. Gabigol ou Borré, Jorge? Então, o Borré é um cara muito vertical,
é um cara fazedor de gols, mas que vai além disso, né? Como disse o Formiga, ele sai da área, ele oferece outras alternativas ofensivas ao time do River. Ele não é um cara exclusivamente de área, estático, paradão, não é. É um cara muito útil, mas assim, se você pegar o melhor de cada um, pô, o Gabigol fez 40 gols em 2019, um negócio absurdo. O melhor ano da vida do Gabigol e o melhor da vida do Borré, a gente viu o Gabigol ser ainda mais impactante, será ainda maior, né, no ano passado. Precisa ver agora as questões em 2020, a questão da sequência, do encaixe com o Domi, de assimilar a filosofia, o quanto o Gabigol tá à vontade agora com a nova ideia de jogo do Flamengo. Acho que isso pesa demais, e o Gabigol tem uma sombra de altíssimo nível, que é o Pedro, né? Quando você tem um elenco como tem o Flamengo, não dá pra você cochilar, porque o teu reserva é de um nível tão alto quanto, e pode virar titular num piscar de olhos, num estalo de dedos. Mas ainda acho, nessa disputa aqui, ainda acho o Gabigol, mas assim, o Borré também é um centroavante espetacular. Já que você citou, eu vou perguntar, porque às vezes eu faço essas coisas aqui, ô Jorge. E se fosse o Pedro? Pedro ou Borré? Aí eu iria de Borré. Pelo tempo de titularidade, pela sequência, né, nesse time do River, mas não seria muito distante a votação. Com muita distância. Não, seria bem apertado. Como eu acho que hoje é uma disputa muito apertada, Pedro e Gabigol. O Gabigol sai do time, o Pedro dá conta. Você não, claro, você perde o teu artilheiro de 40 gols no último ano, evidentemente que tem uma diferença, mas você não sente na prática uma queda tão grande do desempenho do ataque. O Pedro tá lá e dá muito bem conta do recado. Formiga, se fosse Pedro aqui, Pedro ou Borré? Eu acho que eu ia de Pedro também. É porque, cara, eu sou... você iria de Pedro? Eu ia de Pedro. Eu sou muito encantado com o Pedro, cara. Eu acho ele um pivô genial, às vezes, e um poder de finalização enorme. O Abel falava muito bem do Pedro, né? Falava da capacidade do Pedro de finalizar. Ele fala que poucas vezes via um cara com tanto recurso de finalização. Eu acho o Pedro maravilhoso, cara. E assim, o aproveitamento dele por minuto por gol ou minuto por chance no Flamengo é um negócio assustador. Eu iria de Pedro, mas assim, os dois jogariam juntos mole. Ele precisa de pouca chance, né, o Pedro? Pra conseguir fazer gol. Então a gente teve... Mas não vai querer fazer treinador não, né? Que aí acho que é covardia. Não, vai sim. Só teve... Porque, né? Só tiveram 2 jogadores do River aqui, tá? Domi ou Gallardo. Precisa votar, Formiga? Não precisa, gente. Não precisa, né? Vamos evitar. A bateria tá acabando. E Jesus ou Gallardo, se fosse? Puta merda. Aí eu não vou responder porque não tá na pauta. Vai sim, que vai acabar a bateria. Responde logo. Cara. É pra ser justo. Puta merda. Cara, eu vou com dor na alma, mas tem que ser o Galhardo, cara. Não tem como... Quer dizer, mas sem convicção nenhuma, cara. Um era auxiliar do outro, tá bom demais. Não tava na pauta isso aí, Eu vou perguntar pro Roberto. Jorge, aí resolve se você não isso der aí, tempo, você avisa. Ô, Jorge, Domi ou Galhardo, você vai de Galhardo, Eu vou sofrer menos que o Formiga para responder, apesar de entender que, assim, são 2 caras que conseguem, pelo menos o Jesus conseguiu no Flamengo e o Galhardo já tá conseguindo há tanto tempo do River, reproduzir fielmente as suas filosofias de jogo no campo. Eles conseguem passar e executar as suas ideias, né, com muita competência. E aí você pega o trabalho de um Gallardo, bicampeão da Libertadores, né, chegando a mais uma final. Você pega o River que volta da pausa para a pandemia nesses primeiros jogos, como se não tivesse ficado 3 meses parado. Impressionante, a estrutura se mantém e a intensidade do time parece de uma equipe em ritmo de competição, então é evidente que a gente tem méritos enormes do Galhardo aí. Na comparação Galhardo e Jesus, ainda iria de Galhardo pela longevidade, porque é muito difícil, né? O Jesus, é dificílimo você conseguir uma temporada como o Jesus conseguiu no Flamengo, praticamente perfeita. Você conseguir tantas temporadas nesse nível alto como o Gallardo conseguiu no River, é ainda mais difícil, por isso é o meu voto. E lembrando, né, Jorge, assim, que o River jogou melhor que o Flamengo na final, praticamente o tempo todo. Sim. Sofreu um pouquinho ali, a gente tá avaliando 1 minuto e meio de pane, praticamente, né? E detalhe, o Jorge Jesus, assim, ele explode, ele vira um multivencedor quando ele chega no Benfica. Mas existe toda uma estrada que é longa do Jorge. O Galhardo, ele basicamente já começa ganhando, assim, a carreira do Galhardo, você vai ver quantas temporadas ele tem de carreira e quantas ele não ganhou o campeonato, porque assim, ele treina no Uruguai, na Argentina ele só vence, no Uruguai ele também venceu,
A carreira do Galhardo ela é muito constante, assim, com muito menos idade, né? A gente gosta de fazer aquelas comparações, né? Fulano com tal idade estava fazendo o quê? Né? Com a idade do Galhardo, o Jorge Jesus, ele tinha uns acessos, uns trabalhos bons, mas não era uma parada falada, como é o Galhardo, entendeu? O Galhardo virou grife na América do Sul. Verdade, é verdade. Então tá, então o nosso são 3 com o técnico, né? E o resto é tudo Flamengo. Diego Alves é o nosso goleiro, a Isla, Rodrigo Caio, Martínez e Felipe Luiz, Enzo Pérez, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, todos eles treinados por Marcelo Gallardo. Eita. Se vocês tiverem dicas, ideias, sugestões, opiniões, tudo aqui nos comentários, pra nos dar ideia de fazer mais mano a mano, tá? Porque às vezes as ideias nos faltam. Então vocês têm que ajudar nós. Jorge, muito obrigada, hein? Valeu, tamo junto, eu que agradeço. Contem comigo sempre que precisarem. Valeu!